Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Wellington Oliveira por aqui para mais um vídeo da nossa série Experiências. Gente, e hoje esse vídeo está imperdível, sabe por quê? A gente vai abordar vários assuntos que vai te ajudar, sabe? Vamos falar hoje sobre qual a importância da vida devocional na vida de um levita. Aí você fala, Wellington, é importante o levita fazer devocional, não é só ensaiar não? Claro que não, gente. Você vai ver como é importante você buscar a Deus. Vamos falar sobre um assunto também muito importante, que muitas pessoas têm dúvida. Música secular. Pode, não pode, faz mal, não faz mal? Muitas pessoas têm dúvida. Talvez você aí sentado assim nesse vídeo tenha dúvida sobre isso. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre dificuldades no Ministério de Louvor, que sempre tem as facilidades que um Ministério de Louvor tem para poder adorar a Deus. Para responder essas perguntas, para a gente poder conversar aqui, eu trouxe hoje a nossa amiga aqui, a Jaine. Jaine, muito obrigado por você estar aqui, tá bom? Amém, Deus abençoe. Ela que é líder, participa do Libertos por Cristo, um grupo que tem abençoado aqui Brasília e tem louvado a Deus em várias igrejas, levado várias pessoas a mais perto de Deus aí. E hoje ela veio aqui trocar uma experiência com a gente, para a gente poder ajudar você que está em casa aí, responder essas perguntas aí, tá bom? Jaine, obrigado mais uma vez por você estar aqui, tá bom? Amém. E eu queria começar, antes da gente responder essas perguntas pro pessoal, conhecendo um pouquinho da sua história. Como é que você chegou aqui? Já nasceu no berço cristão? Ou você teve depois você se converteu? Como é que foi a sua chegada a Cristo? Não, então, eu com 6 anos, creio que com 6 anos, eu comecei a frequentar uma igreja em Belém, né? Sou de Belém, Pará, chamado Maranata, o ministério é Maranata. Então, ia eu, o meu irmão mais velho, Lucas, minha irmã, depois meu irmão mais velho que eu, a Geice. Então, com 6 anos, nós aceitamos Jesus. Minha mãe não era cristã, né? E aí nós começamos a caminhar para a igreja. Sua mãe foi junto com vocês? Não, Só vocês? só eu, meu irmão e minha irmã. Minha mãe trabalhava na parte da noite e nós caminhávamos para a igreja. Eles me levavam, eu ia com eles. E foi assim que foi o meu início, assim que eu comecei a conhecer Jesus. Entendi. E aí você daí já firmou com Cristo e começou a trabalhar para o reino? Porque, no meu caso, eu sou nascido e criado na igreja. Só que teve um momento que a minha chave virou e eu comecei a realmente entender o que era o evangelho. E às vezes a gente tem essa experiência desde pequeno e não realmente entende o evangelho na sua essência, que é o que é trabalhar, o que é sentir, o que é viver. Você, nesse caso aí, você desde o momento já começou a trabalhar ou você depois teve esse encontro real com Jesus aí e começou a despertar essa chama? Então, eu nessa idade de 6 anos, eu ia muito para a igreja pelo o que a igreja oferecia, né? Que a gente era criança. Criança desse tipo, jeito, adolescente também. Em Belém tem um negócio chamado EBF, Escola Bíblica de Férias. São 3 dias de festa só para criança, de manhã, de tarde e de noite. Então, no princípio, eu ia pela brincadeira, pelos bombons. Então, de início, eu não ia de fato para conhecer Jesus. Eu ia pelo que a igreja tinha a me oferecer, pelas brincadeiras, pela diversão, né? E aí, quando é que você começou, então, a entender o que era o reino? Foi mais velha? Quando você começou a cantar, a ministrar na igreja? Então, eu fiquei na igreja até os meus 13 anos. Depois disso, eu me afastei. E eu entendo que a gente, quando se afasta de Jesus, é porque a gente ainda não teve um encontro de verdade com Jesus. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, ele muda a sua vida. A sua alma anseia dele. Então, até os meus 13 anos, eu digo que eu ainda não conhecia Jesus. Estava ali só meio que Adorava, louvando, eu buscava, eu ia para as vigílias, que lá em Belém tem muita vigília, ia para as vigílias, fui batizada com o Espírito Santo, mas ainda não tinha, sabe, aquele negócio de firmeza, de é isso mesmo que eu quero. Tanto que quando eu me afastei, eu fui influenciada, né, por amizades. Entendi. Mas aí, você já começou a cantar, assim, desde pequena? Já, Ou com 6, 7 anos eu já louvava, porque a minha inspiração para louvar foi a minha irmã, que tem a voz muito mais bonita que a minha. Então eu via ela louvando, a voz dela super afinada, meu Deus, eu falava, eu quero isso pra minha vida. Quero cantar igual a minha irmã, porque minha irmã sempre cantou muito. Então eu comecei a louvar pela minha irmã. E aí, você saiu da igreja com uns 13 anos? Sim. Aí depois você regressou, como é que foi a sua história de volta aí? Então, eu retornei quando eu tinha 18, aqui em Brasília. Nasci em Castanhal, fui criada em Belém. Mas quando eu me afastei com os 13 anos, eu estava muito rebelde, né? Aquela adolescência, meu Deus.
E aí, muito rebelde. Minha mãe também ainda não era firme, mas ela caminhava para Deus de amor. E eu me afastei, como eu disse, por amizade. Uhum. Passei por um bom tempo fora da igreja, fazendo coisa errada, 5 anos, mais vivendo ou coisa menos, né? errada. E nesse nesse meio termo aí, o meu irmão, chamado Gabriel, ele tinha 9 anos. Ele passou por uma enfermidade muito grande. Ele foi internado Uhum. em 2016. E eu ia visitar minha mãe ficou com ele 14 dias no hospital, ele entubado, ele tinha bronquite asmática, pegou pneumonia e ficou internado. E eu via ele entubado ali. Naquele momento, o Espírito Santo já falava no meu coração. O Senhor já falava comigo, Mesmo você fora? mesmo eu fora. Então, meu irmão, quando ficou internado, eu ouvia a voz do Senhor, falava, volta, volta que eu tenho Chamando. algo para ti, volta. E eu não voltei em 2016 porque eu tinha medo de perder as minhas amizades. Entendi. O meu irmão ali entubado, e eu sabia que se eu voltasse, buscasse, clamasse ao Senhor de todo o meu coração, eu sabia que Deus iria restituir a saúde do meu irmão. Mas você não queria largar. As amizades. E muitas das vezes é isso que acontece com a nossa juventude. A gente opta por viver com amizades que no nosso olhar, nos faz bem. E não faz bem. Tudo aquilo que te afasta de Deus não faz bem para você, não faz bem para sua alma, não faz bem para o seu coração. E em 2016 eu optei pelas minhas amizades. Amizades que cada vez mais não me afastavam só de Deus, me afastavam da minha família. Porque eu decepcionei muito minha mãe, frustrei muito minha mãe. E meu irmão chegou a falecer em 2016. Minha mãe sofreu muito porque foram 14 dias dentro de um hospital, dentro de uma UTI. Eu ia todo dia de tarde. E o que eu fazia? Eu tirava eu tirava foto da identidade da minha mãe e colocava a minha foto da minha irmã, quer dizer, colocava a minha foto na identidade dela, porque ela era de maior. E com a identidade dela, eu poderia entrar no hospital, e com a minha eu não poderia. Eu trocava foto e entrava. Por que eu entrava? Porque minha mãe já estava ali, já desesperada. Então, aquela 1 hora que eu ficava com ele lá dentro, a minha mãe saía para respirar. E nisso, eu não retornei em 2016. Continuei naquela vida, continuei daquele jeito. E em 2017, aconteceu algo na rua de casa. Em Belém tem, como eu te falei, tem um carro chamado carro prata, que o cara desce, mata todo mundo e pronto. E certa vez eu estava voltando do futebol e quando eu entrei em casa, começou o tiroteio na rua de casa. E minha mãe começou a chorar, minha mãe ficou desesperada e ela falou que ela preferia me ver longe do que me ver morta. E foi aí que eu vim para Brasília para agradar minha mãe. E quando eu vim para cá, eu cheguei em agosto de 2017, no final de agosto, eu reconciliei com Jesus. O interessante, Jaine, que você falou aí, em 2016, quando você ainda não estava na igreja, mas mesmo assim você ouviu a voz de Deus te chamando. E às vezes a gente acha que Deus só fala com a gente na igreja, irmão. Eu queria já desmistificar esse conceito aqui para você. Gente, Deus fala com você em todos os momentos. Independente de você estar perto dele ou não, ele está sempre te chamando para estar perto dele. É interessante que Adão lá no Éden, ele tinha pecado. Mas mesmo assim ele ouviu Deus chamando, Adão, cadê tu? E mesmo assim é com a gente. Às vezes a gente está achando que está longe de Deus, mas ele está sempre nos chamando para estar perto dele. Eu acho isso lindo de Deus, porque ele sempre está querendo falar conosco. Então não importa a situação que você está, quanto tempo você está longe de Deus aí, mas eu tenho certeza que Deus está gritando no seu coração e volta. E aí a gente fica, igual ela falou, com medo de largar aquelas coisas que nós temos. Às vezes é a bebida, às vezes é festa, às vezes é droga, às vezes é um outro vício que nós temos para Jesus, para Jesus. E sabendo que o Jesus é o nosso melhor caminho. Interessante, né? E aí em 2017 você aceitou Jesus e reconciliou, e aí já voltou aquela chama de cantar, de ministrar? Sim. Quando eu reconciliei, eu larguei tudo. Larguei shortinho, larguei tudo aquilo que me afastava, né, da presença de Deus. Mas nesse seu processo de transformação aí, que você falou, porque muita gente, quando a gente vem para o reino, ele fala que é nascer de novo. O que é nascer de novo? Você deixar muitas coisas e ser transformado. Mas igual no seu caso, você largou tudo. Alguém te pressionou para isso? Alguém te impôs ou te obrigou? Ou foi de livre, espontânea vontade e desejo ali? Livre e espontânea vontade. Eu queria aquilo. Quando eu reconciliei com Jesus, eu tenho uma busca tão intensa, mas no início a gente busca bem mais. E é isso que hoje em dia eu me cobro, para buscar mais.
Então, eu, de fato, queria ter aquele encontro com Jesus que eu não tive antes. E algumas das vezes eu até chorava, porque eu ficava imaginando, Senhor, se eu não tivesse me afastado, eu estaria vivendo tanta coisa que era para me ter vivido antes. E por que eu me afastei? Eu chorava e eu buscava e eu clamava. Então, muitas vezes, para você ter um encontro com Jesus, você tem que largar tudo aquilo que te afasta dele. Enquanto você não largar aquilo que te afasta de Jesus, você não tem um verdadeiro encontro com ele. É interessante isso, e é bom frisar que não foi obrigado, gente. Porque muitas vezes nós queremos pegar um novo convertido, alguém chegou na igreja, algum jovem, alguma coisa, e empurrar na cabeça dele. Tem que fazer, tem que pegar, tem que fazer, tem que ir lá. Gente, não é assim. A gente não muda ninguém. O Espírito Santo que convence a gente do pecado é ele que vai nos transformar. E quando é dele, quando é de dentro para fora, é mais fácil de ser. Só que a gente quer empurrar muitas vezes o evangelho de fora para dentro. E aí não vai descer. Não desce. Tem que ficar preso na goela. Sim. E aí é interessante como que Deus trabalha. E você começou essa transformação e aí voltou a adorar a Deus, começou o seu ministério de cantar. Sim. Então, aí quando eu retornei, sendo que quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu era solista da igreja, da sede local. Eu era solista na Santa Ceia, lá em Belém, a Assembleia de Deus, aquela primeira Assembleia de Deus, Boas Novas. Então, eu não me afastei por falta de oportunidade na igreja. Eu era solista da nossa sede local. Eu era solista da igreja, a nossa igreja mãe local. Então, eu não me afastei por falta de oportunidade. Eu me afastei pelas amizades que eu tinha. Então, eu sempre louvei, eu sempre estava ali na sede, estava buscando, mas quando eu retornei, aquela chama queimava no meu coração bem mais que antes. Eu não aprendi a não dar ouvidos para as pessoas e dar ouvido mais para Deus. Mas não é não dar ouvido para as pessoas desobedecendo meu pastor, desobedecendo minha pastora, não. É dar ouvido para Deus no intuito de querer mudar. Eu quis mudar. E é uma coisa bem interessante que você falou, que muitas das vezes tem pessoas que querem obrigar a pessoa a mudar. Só que para você entender que para você mudar de fato, você tem que querer mudar. Ninguém larga o fumo, tipo, tô aqui, vou largar. Não, você tem que querer largar. Você tem que desejar aquilo. E quando você deseja Jesus, as outras coisas você já não deseja mais. Porque Jesus, a presença de Deus, ela supre todas as suas necessidades. Exatamente. É desse jeito. É interessante como que Deus ele preenche algumas lacunas vazias que nós temos dentro de nós, que nos deixa completa ali. É bastante interessante. Pessoal, e vamos entrar numa das perguntas que eu falei para vocês no começo agora, sobre a importância da vida devocional na vida de um levita. Porque a Jaine aqui, ela é ministra de louvor, já ministrava desde pequena, hoje ela é líder do Ministério de Louvor Libertos por Cristo, tem ministrado em várias igrejas aí, Jaine. E eu queria conversar com vocês sobre essa importância do ministro de louvor ter uma vida devocional, que é uma vida com Deus, de oração, de leitura bíblica. Porque talvez muitas líderes de louvor e pessoas que estão louvando a Deus acham que é só ensaiar, pegar nota e decorar a letra. E é diferente, vai muito além do que isso. Louvor para Deus é muito além do que isso. Como é que você vê, qual a importância que você vê da vida devocional de um levita, de uma pessoa que ministra louvor na igreja? Então, essa é uma das partes mais importantes para a gente poder ministrar para vidas. Porque se você não tem uma base bíblica daquilo que você ministra para uma pessoa, você tá ali em vão. Porque nós louvamos, nós adoramos ao Senhor e através do nosso louvor, o Senhor alcança almas. E o nosso dever é esse, através da nossa vida, alcançar almas. Agora, se eu não tenho uma base bíblica para aquilo que eu louvo, para aquilo que eu ministro para alguém, eu estou ali, a Deus dará, como diz o ditado por aí. Então, gente, para um levita, vida com Deus é muito importante. Porque antes de ser levita, você é filho de Deus. E quem é filho de Deus tem que crer, tem que buscar um relacionamento com Ele. Como é que cria um relacionamento com Deus? É lendo, orando e buscando. E é interessante que muitos levitas têm meio que receio de ir para estudo, de ir para oração. Não sei como é que é na igreja de vocês lá, nessa sua carga que você tem de ministério de louvor aí. Mas para ensaio, eles têm um fogo, uma chama. Vamos ensaiar, vamos pegar, beleza. Mas nós vamos para um estudo, que é onde vai conhecer a palavra, vamos para uma oração. O pessoal já tem mais dificuldade, né? Mais dificultoso, sim. E algumas das vezes também, o que acontece em nosso meio é que as pessoas se confiam tanto nas agendas, nas oportunidades e acabam se esquecendo de Deus. O que nós temos que entender é que um dia as agendas não vão mais ter mais. Um dia vai ser só eu e você adorando ao Senhor no céu. E quando as agendas acabarem? E quando for naquele grande dia para nós visitarmos, para nós nos encontrarmos com o Senhor, né? E muitas das vezes nós priorizamos tanto a agenda de manhã, de tarde, à noite, de madrugada e nos esquecemos de priorizar ao Senhor.
Algumas das vezes a gente até entende que não dá para o irmão ir para a consagração porque trabalha, às vezes chega tarde, não consegue ir para um culto, mas e o que o Mateus diz em 6,6? Sobre o nosso secreto, porque muitas das vezes até na igreja tem gente que ora, tem gente que busca, tem gente que prega, mas dentro de casa se esquece. Uma coisa que eu sempre digo, eu digo pro meu esposo, eu aprendi isso, que em primeiro lugar, o meu ministério é eu e o meu esposo. Enquanto nós estivermos buscando, adorando, exaltando o Senhor dentro de casa, a gente tem um costume de quando a gente não tem culto fora, a gente faz uns cultos dentro de casa. A gente adora o Senhor, e às vezes eu dou a oportunidade para ele, ele prega, e aí a gente vice-versa e a gente adora o Senhor. É aquele costume de adorar o Senhor. Em vez da gente se acostumar a estar na casa do irmão, em vez da gente acostumar a estar falando do outro irmão, a gente tem que acostumar a buscar, a exaltar, a louvar o Senhor dentro da nossa casa. Porque é isso que faz a gente ficar de pé, é a presença do Senhor. Mas não só publicamente, no secreto. É interessante que você falou que antes de você fazer, você precisa ser. Entendeu? O que acontece é que muitos ministros de louvor, muitas pessoas que lideram louvor, que cantam, que tocam, eles querem fazer e esquecem quem eles são em Deus. E aí, se você não lembra quem você é, quando fazer acabar, você vai se perder. Sim. Então é importante a gente entender quem nós somos em Cristo, quem nós estamos adorando, a nossa intimidade com o Pai no quarto ali. Para que nós fomos chamados? Fomos chamados para viver com Ele primeiramente. Sim. E depois fazer alguma coisa por Ele, que é através do louvor, através da ministrar por vidas. O que acontece é que eu vejo hoje que muita gente, muitos ministros de louvor, muitos louvores por aí, estão começando fazendo e esqueceram da essência. Sim. E aí onde a gente acaba pecando. Então, para a vida devocional, para um levita, é de suma importância. A gente tem que buscar, tem que estar consagrando, tem que estar buscando, tem que buscar ler, tem que buscar conhecer, porque quando você canta aquilo que você vive, é diferente. Como é que você vai ministrar uma adoração para uma pessoa sendo que você não adora? Como é que você vai falar sobre a oração sendo que você não ora? Isso chama-se hipocrisia. Sim. É o que fariseus faziam. Eles falavam uma coisa que eles não viviam. Que eles não viviam. Então, é muito importante a gente fazer vida devocional. Independente se você é levita ou não. Mas se você é levita, então pesa o fardo ainda mais sobre você, que você tem que estar buscando para você transmitir. Porque eu vejo o levita como que ele passa alguma coisa para as pessoas. E como é que você passa alguma coisa que você não tem? Isso. Não é verdade? E como é que você costuma fazer o seu devocional, gente? Como é que você ora, você lê a Bíblia, ou lê livro, ou como é que você costuma fazer? Então, geralmente eu tenho um devocional num caderninho, que é o meu caderninho de oração, no meu horário de almoço, no trabalho, né, na parte de trás, ou quando eu vou para casa, de manhã, aquela oração pela manhã que a gente tem que ter, e no horário do almoço eu sempre procuro, quando eu não consigo falar para Deus, eu procuro escrever, eu leio a palavra do Senhor, e em cima daquela palavra, eu vejo como eu posso aplicar ela na minha vida. Porque a partir do momento em que eu leio e vivo a palavra do Senhor, eu tenho algo a passar para a pessoa. Agora, se eu ler e só mandar você fazer, aquilo não muda, não me muda. Eu tenho que ler e viver para me poder passar para alguém. Porque você falou uma coisa bem interessante. Muitas das vezes tem um jovem que se reconcilia por causa de mim, por causa de você. Achando que muitas das vezes eu sou mulher de Deus, você é homem de Deus. E aí, quando você sai, quando nós saímos da igreja, caraca, ela é só uma pessoa normal. Ela chama palavrão igual todo mundo, ela faz brincadeiras indecentes igual todo mundo. E Deus usa ela. E tem gente que pensa que é assim, e não é assim. Muitas das vezes tem pessoas sendo usadas pela misericórdia de Deus. Que quando desce dos altares já não tem mais aquela presença que tem lá em cima. Quando desce do altar, o fogo apaga. Quando larga o microfone, o fogo apaga. E muitas das vezes isso que leva principalmente a nossa juventude a levantar a mão aqui e quando ela baixar, sair da igreja. Porque não vê o testemunho através da vida do levita. Não vê o testemunho através da vida do pregador e pensa que servir a Deus é de qualquer jeito. E não é. É só dentro da igreja. Acho que é só ali nas quatro paredes ali. Sim. Só que a nossa vida, quando ele vai muito além Vai. do que quatro paredes. Eu fico imaginando, se a gente fosse viver só de culto, irmão, de ser crente só dentro da igreja, a gente passa 2 horas, às vezes, num culto, 2h30 no culto ali de domingo, no final de semana. E os outros dias, segunda, terça, quarta, quinta, o que a gente faz? Se elas estão realmente olhando para nós dizendo, cara, ali vai um cristão, fazendo igual vieram com Paulo lá em Antioquia, lá vai os pequenos Cristos lá, caminhando, os discípulos. Por quê? Porque eles refletem a Jesus, né? Sim. E você falou uma coisa interessante, Jenny, porque você falou, você trabalha, acorda cedo, vai trabalhar no horário de almoço, você ali busca ler a palavra e meditar um pouquinho. Porque um argumento que as pessoas dizem hoje em dia, levita, e todo mundo, a maioria dos cristãos fala assim, eu não tenho tempo, é corrida demais. E a gente tem tempo para todas as outras coisas, menos para buscar a Deus. Mas a gente aprendeu uma coisa que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa.
Sim. E tem muitas pessoas que vivem atrás de desculpa, não tenho tempo, não consigo, não sei o quê. Mas quando você quer, no almoço, você come mais rápido, até você faz um jejum, para de comer para poder buscar a Deus, mas quem quer consegue, né? Sim. E uma coisa que eu também tenho aprendido, no decorrer desses dias, é que nós temos que ter esse tempo para Deus. É a sua obrigação, porque não adianta eu louvar, não adianta eu pregar, sendo que essa pessoa que eu estou adorando, eu não tenho tempo para ela. Uhum. Então, será que Deus vai me ouvir só dentro da igreja? Dentro de casa eu esqueço dele, no trabalho eu esqueço dele, na rua eu esqueço dele. E quando eu tô na igreja, cara, eu sou tão santa, eu sou tão poderosa. Acho que muda a pessoa, né? Sim. Será que esse Deus está recebendo o que eu tô louvando só ali dentro? Uma certa vez, eu tava com início de ansiedade, meu esposo tá ali. E aí, eu comecei isso no trabalho, porque eu não gosto de me sentir excluída de nada. Uhum. E muitas das vezes tem pessoas no nosso meio. E aí, tem crente que pega e chama essas pessoas de casca de ovo, né? Se tocar, quebra. Uhum. E eu tava me sentindo muito excluída no ambiente que eu tava ali vivendo. E eu tava com início de ansiedade, porque eu me precipitava para a reação das pessoas. Então, às vezes, eu queria falar o que agradava aquelas pessoas naquele meu ambiente. E, às vezes, eu, por me antecipar, acabava que não dava certo aquilo que eu maquinava. E, certa vez, eu me senti tão excluída dentro do trabalho, né? Não tem ninguém, porque é ruim você não ter ninguém para conversar. E eu cheguei em casa e abracei ele e eu comecei a chorar. Eu só conseguia chorar. E eu chorava. E depois eu fui para dentro do quarto. Eu me ajoelhei na beira da cama. E quando eu me ajoelhei na beira da cama, eu não me ajoelhei para orar. Eu me ajoelhei para louvar a Deus. E eu comecei a louvar a Deus que quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece não ter vinho, eu comecei a louvar. E na segunda parte desse hino, ela é como resposta do Senhor para minha vida, para a tua vida, para a vida de quem está ouvindo. Porque às vezes a gente pensa que o que está dentro da gente, cara, supre tudo. E muitas das vezes o que está dentro da gente não é a presença de Deus, é a depressão, é a ansiedade, é coisas que nos afastam de Deus. E quanto mais a gente ansiar estar perto de homens, nós ansiamos estar longe de Deus. Porque quanto mais rodeadas de pessoas você fica, menos tempo para Deus você tem. Quanto mais pessoas ao seu redor, menos tempo para Deus você vai ter. E eu ajoelhei, eu comecei a louvar, e na segunda parte do hino, aquela calma entrou dentro do meu quarto. Meu esposo ficou na sala porque eu queria aquele a sós com Deus. E o Senhor veio respondendo, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. E o Espírito Santo foi acalmando o meu coração. E eu comecei a pensar, Senhor, eu posso estar sendo excluída naquele meio. Posso até estar passando por algo que eu não queira passar. Mas se for para estar no centro da tua vontade, eu passo, Senhor. Eu passo de novo. Se for para estar no centro do teu querer, eu choro de novo. Se for para estar no centro daquilo que o Senhor quer para minha vida, eu passo isso 10 vezes se for preciso. Só para viver o que o Senhor quer na minha vida. Só para ter essa experiência de poder louvar só eu e Ele. E foi assim que eu fui aprendendo que dentro do meu quarto, eu tenho que ser até mais intenso do que eu sou nos altares. Sim. Do que eu sou com o microfone na mão. Isso é importantíssimo na vida de um levita. E a diferença tá nisso. Porque muitas vezes cantar, muita gente consegue cantar. Mas ter a presença de Deus, ter realmente aquela essência ali, é diferente. Só quem tem é quem busca. E no princípio Jesus deixou. Ele diretamente ele se reservava para orar, fechava o quarto, ele ia para montes, ele ia para lugares sozinhos, porque ele priorizava o segredo com o Pai. Sim. Então nós, como servos de Deus, nós temos que lembrar sempre de ter nossa intimidade com o Pai, nós mesmos, buscar você mesmo, antes de você ministrar, subir no altar, ore. Então, antes de você fazer qualquer coisa para Deus, busque Ele primeiramente no seu quarto, busque Ele estar mais próximo dele, e aí sim vai ser diferente, não é verdade? Sim, sim. Antes de qualquer coisa é Deus. Porque eu aprendi que a depressão, o início de depressão é o início da ausência de Deus. O início da ansiedade é o início da presença, é da falta da presença de Deus. Por quê? Quando Deus, quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele começa a ficar ausente, porque a Bíblia diz em João 14 que o Senhor ele vai, mas ele nos deixaria um outro consolador, que o mundo não tem porque não conhece, mas vós tereis. Mas você não vai só ter ele vai habitar em você. E se ele é um consolador, ele vai estar contigo no momento da dificuldade. E quando você começa a entrar naquela depressão, naquela ansiedade, eu digo porque eu já passei por isso.
né? E é quando você começa a se afastar de Deus. É quando você começa a dar prioridade para as outras coisas. Enquanto você está ali no meio daquele pessoal todo, é muita alegria, é muita diversão. Mas depois que você vai para um reservado, que você não quer mais orar, que você não quer mais buscar, quando o celular ele supre aquele negócio que era para Deus suprir, acaba que você deixa Deus de lado. E aí começa a depressão tomar conta, começa a ansiedade invadir aquilo. E quando você abre as portas para aquilo entrar, muitas das vezes você está abrindo as portas também para o Espírito Santo sair. E um conselho que eu dou para você que muitas das vezes passa por esse momento de ansiedade, passa por esse momento de depressão, não abra as portas para ele. Feche as portas e converse com o Senhor. Feche as portas e clame o Espírito Santo, porque a partir do momento que o Espírito Santo ele toma a primazia de todas as tuas dificuldades, de todas as tuas dores, o Senhor vai te curar, o Senhor vai te restaurar. E a dor, quando bater na tua porta, o Espírito Santo já vai estar lá e não vai deixar ela entrar. Isso aí. E então, gente, busque a Deus. Você que é líder de louvor, que ministra louvor, que toca, que ministra. Independente se você está lá no vídeo do louvor ou não, quem toca ali atrás, quem faz alguma coisa no louvor Sim. também, é importante você estar no mesmo espírito de adoração, de busca, de identidade com o Pai ali. E já pra gente entrar um pouquinho naquela pergunta que eu falei com o pessoal, que muita gente tem dúvida aí, e até quer conhecer um pouquinho sobre música secular. Pode ou não pode, é errado, é pecado, atrapalha ou não atrapalha, né? Tenho certeza que o pessoal já tá aí, caramba, e aí, o que será, como é que funciona? Mas calma aí, antes de a gente entrar nesse ponto, eu vou entrar naquela questão que eu falei para vocês sobre as dificuldades e algumas facilidades que a equipe Louvor tem. Já participou de várias, né? Sim. Imagino eu, que até tá hoje no Libertos por Cristo. E quais foram as maiores dificuldades que você vê numa equipe Louvor e as maiores facilidades que a equipe Louvor tem, assim, para trabalhar? Então, uma das maiores, eu vou começar pelas facilidades, é quando você está perto de pessoas que querem estar perto de você. Isso faz fluir, né? Eu, quando nós começamos só eu e meu esposo, fez eu me sentir bem naquele ambiente, né? Dá uma intensidade até maior. E quando você tem a presença de Deus, aquilo te impulsiona bem mais rápido. Porque, igual uma vez eu falei para a menina que toca com a gente, às vezes, a Juliane, que o cara pode até tocar muito, a mulher pode até cantar muito, mas se não tem a presença, não faz a diferença. Se não tem a presença, não muda o ambiente. E o que de fato faz mudar o ambiente é a presença de Deus. Então, o que facilita para uma equipe de louvor, para um ministério de louvor, né, estar ali junto, unido, é a presença de Deus. E o que dificulta é a individualidade. O Irã vai buscar pela equipe de louvor, mas eu não vou buscar porque o Irã já está buscando. O irmão vai buscar pela equipe de louvor, mas eu não vou buscar porque o irmão já está buscando. Então, aquele negócio de individualidade. Você busca, mas eu não busco. Fulano busca, mas ciclano não busca. Então, todos têm que estar na mesma busca para ter a mesma sintonia. Senão acaba que tem briga, que tem discussões, acaba que o ensaio não é produtivo, acaba que nada dá certo. Se não tem a mesma sintonia. Achei interessante esses dois pontos que você citou aí, porque a presença de Deus, primeiramente, ela vai mudar todo mundo ali. Vai unir, vai ajudar cada pessoa a melhorar, vai colocar amor dentro de nós, porque muitas vezes a equipe Louvor são várias pessoas. E várias pessoas várias ideias, vários comportamentos, vários estilos emocionais, uns mais estourados, outros mais tranquilos ali. E quem é que vai botar harmonia em tudo isso? O Espírito Santo. Se não tiver ele ali, aí vai acontecer briga, vai acontecer tudo mais, vai haver desavenças ali, discussões. Um não concorda com a nota, outro não concorda com o tom e vai pro lado, outro pro outro. E aí dá aquela confusão, meu Deus, faz uma bola de neve e não flui. Não flui, Deus não recebe e fica aí eles por eles e tanto faz. E não faz a diferença no nosso meio hoje em dia. Igual como eu falo pro meu esposo, se for para cantar só um hino, eu não vou sair da minha casa. Se for só para chegar lá e cantar e me apresentar, eu não saio da minha casa. O meu intuito de ir até uma igreja é saber que Deus ele vai falar com alguém através da minha vida. A igreja toda, porque muitas das vezes tem meninos de louvor que pensam assim, eu vou naquela igreja, a igreja vai rodar, vai sapatear, vai pular no poder, vai gritar, vai bater palma, vai rodar, minha irmã vai cair 10 vezes, levantar 10 vezes. Não, às vezes não é assim. Né? Nós sabemos que Deus, às vezes, ele vem como um vento impetuoso, mas às vezes ele vem como uma brisa. E muitas das vezes tem pessoas dentro da igreja que estão esperando aquela voz do Senhor, de cuidado, de amor, de consolo, sabe? E tem vezes que Deus está ali para renovar, tem vezes que Deus está ali para batizar, mas tem vezes que Deus está ali para tratar, para curar. Então, eu quero ser eu quero estar nesses dois lugares, tanto para o renovo
quanto para cura. Mas em determinada dessas duas, eu quero estar ali para fazer a vontade de Deus. O que o Senhor quer ministrar? Porque antes de eu louvar o hino, eu pego e eu consagro aqueles hinos ao Senhor. Muitas das vezes acaba que a gente chega num lugar, quando tem muita equipe de louvor, eu fico, Senhor, vai cantar. E não louvo o hino que a gente separou, porque eu já ministrei aquilo para entregar ao Senhor. E eu sei que quando eu entregar aquilo ao Senhor, o Senhor vai falar com vidas naquele lugar. E aí eu consagro, eu apresento os hinos para o Senhor, para saber se Ele quer ouvir aquilo. Porque, irmão, não é só eu chegar na sua igreja e sair cantando... Você tá entregando pra alguém algo, né? Tipo, um monte de hino que não tem nada a ver com nada. Eu começo falando de fulano, e depois já termino falando de ciclano. E acabou que eu não entreguei foi nada. E não, eu procuro hinos que façam sentido com a palavra. Que vai te contar uma história, que vai te contar a Bíblia. E que, de fato, vai te levar, vai levar uma mudança pro seu interior. Que comece de dentro pra fora. Então, você que está aí, líder de louvor, talvez você conhece, não é líder, mas conhece alguém que é líder de louvor, você pode pegar essas dicas e passar para ele aí, algumas facilidades, algumas dificuldades que realmente tem, como é que a gente pode resolver isso. Você pode também, você não é líder, nem conhece ninguém, mas você tem louvor na sua igreja. O louvor está envolvido em várias áreas aí, então sempre tem um louvor na igreja, você conhece alguém que toca, então você pode pegar essas dicas aqui hoje, que a gente está falando para vocês, e falar para ele, então manda ele assistir esse vídeo também. Fala pra ele, ó, assiste esse vídeo aqui que aprendi coisas interessantes pra você que tá nessa área e vai ser muito bom. E Jaiane, então, pra gente poder tentar resolver essa dificuldade que você falou, que é a falta de união aí, e essa meio que cada um puxar pra um lado, o Espírito Santo resolve, né? Ele resolve. A presença de Deus, ela resolve qualquer dificuldade. Para Deus não há impossível. Então, a partir do momento que ambos buscam a presença, o Senhor vai ali e toma a primazia. Porque se Deus estiver na primazia de tudo, se Deus estiver ali no comando de tudo, nada dá errado. Tudo é direcionado por Deus. Agora, se o fulano quer cantar um hino, o outro quer cantar outro hino, o outro quer cantar outro hino, e se esquece do que Deus quer, vai virar bagunça. E Deus não está no meio de bagunça. É bom, é interessante você falou que cada um, às vezes, dá isso mesmo, vamos cantar esse hino, vamos cantar aquele hino. Mas quando Deus está no centro, a vontade dele é a que é feita. Então, não vai ser nem de A, nem de B, nem de C. É o que Deus quer. É a vontade de Deus. E aí, tudo flui, né? Sim. Então, você que tá aí, talvez você tenha alguma dúvida sobre isso aí, deixa um comentário aqui embaixo. Qual a dificuldade que você está passando aí, ou se você quer alguma ajuda, a gente pode te ajudar. Comenta aqui que a gente vai estar respondendo cada um de vocês aí, quem sabe, ajudando você aí para você melhorar, para você crescer, para você alcançar e levar mais de Deus para as pessoas aí, através do seu louvor, do seu tocar, do seu ministrar. Tá bom? Comenta aqui. Se você não é inscrito ainda, já aproveita esse momento que a gente parou aqui, se inscreve no nosso canal, tá bom? A gente tem sempre conteúdo aí para abençoar e edificar a sua vida. Não deixa de curtir e compartilha com pessoas, gente. Manda no Instagram, manda no WhatsApp. Fala para as pessoas sobre esse canal também, sobre esse vídeo, para que elas sejam abençoadas também. Você pode ser um mensageiro. A gente está aqui conversando, mas você pode ajudar a gente enviando esse vídeo para outras pessoas também, para que eles possam edificar, tá bom? Conto com vocês, hein? Vai lá, se inscreve aí, deixa sua curtida para a gente possa continuar aqui nosso bate-papo, tá bom? Vai lá. Que nós vamos entrar agora num ponto que eu tenho certeza que você está esperando e curioso aí para ver o que a Jane vai falar, como é que ela vai ver esse ponto, que é sobre música secular. E até também tentar explicar para você o que seria música secular, o que danifica ou não. E sobre isso, Jane, como é que você vê essa questão de... O pessoal fala muito de música secular, né? Se o crente pode ou não pode ouvir. Vamos começar por essa pergunta. O crente pode ou não pode ouvir uma música secular? A minha opinião, né? E até a palavra do Senhor... Palavra, sim. Que vai contra, porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, aquilo que você quer levar, muitas vezes levar para a sua igreja, quer levar para dentro da sua casa, que é propriedade do mundo, está indo contra a palavra de Deus. E muitas das vezes tem gente que está ali na tal da sofrência e ouve aquilo, ministra para os filhos e aí vê a casa virando de cabeça para baixo e não sabe por quê. Porque aquilo que você ouve principalmente e você libera dentro da sua casa, é aquilo que você busca. É aquilo que vem para dentro da sua casa. Então, quanto mais eu louvo da parte do Senhor, quanto mais eu busco da parte do Senhor, quanto mais hinos que ministram e exaltam o Senhor dentro da minha casa, mais a presença do Senhor vem para minha casa. Enquanto mais coisas do mundo, músicas do mundo, eu deixo entrar dentro da minha casa, mais o mundo entra na minha casa. Então, a gente tem que ver o que a gente está colocando dentro de casa, né? O que acontece, pessoal? Você que está em casa, eu queria tentar te mostrar um pouquinho dessa questão da música secular. O que a gente denomina uma música secular? Uma música que fere princípios. Sim. São músicas que não adoram a Deus, não passam princípios e valores que a Bíblia nos direciona.
A gente não está aqui para poder falar a nossa opinião, mas o que a Bíblia fala. Então, se está ferindo isso aqui, que a palavra nos ensina, que é falta de amor, que é ódio ao próximo, que é vícios, que a Bíblia ensina para a gente se distanciar, entendeu? Igual as obras da carne está falando de dissensão, briga, porfias. E às vezes a Bíblia está dizendo para a gente não fazer e a música está dizendo para a gente fazer. Então, se está indo contra os nossos princípios, a gente não deve colocar dentro de casa. E aí eu achei um ponto interessante que a gente tem que falar aqui, que o que denomina se a música é cristã ou não é quem canta, mas sim o que ela passa. É porque às vezes você acha que bem assim, mas a música que foi cantada por fulano de tal que é da igreja, ela tem fundamentos bíblicos, mas às vezes não tem. Não tem. Né? Igual a gente estava até conversando aqui nos bastidores, sobre alguns louvores que em vez de pregar amor, tá pregando ódio, briga, contenda, entendeu? Quem tá em cima vai me ver, quem tá embaixo me pisou, quando eu chegar em cima vai dar certo. Então são pessoas que cantaram, que se denominam cristã, mas ferem princípios. Então a gente tem que aprender a analisar isso aí, né, gente? Sim, muitas das vezes no nosso meio, eu quero me dar bem, mas eu quero me dar bem às suas custas. Uhum. E isso nos afasta de Deus. E quando nos afasta de Deus, já não tem mais nada de Espírito Santo. E muitos dos hinos, alguns hinos, não muitos dos hinos, mas alguns hinos, me ensinam que quando eu estiver em cima, mas eu não vou estar em cima da rocha, que é Jesus. Eu vou estar em cima do irmão. Eu vou estar ganhando nas costas dele. E quando eu estiver no bom, eu quero que você esteja na pior. Não, irmão. Quando eu estiver no bom, eu quero que quem me pisou, muitas das vezes, esteja bem também. Eu não quero a morte para o meu irmão. Porque aquilo que eu desejo muitas das vezes para o meu próximo, eu acabo vivendo. Né? A lei da semeadura é única só. O que você planta, você colhe. Aquilo que você deseja para os outros, aquilo que a tua boca libera de mal para o irmão, às vezes você acaba vivendo. Né? E muitas das vezes tem hinos que eu vou no altar, pego o microfone e eu desabafo através do louvor. E microfone, a igreja, hinos não são para desabafos, são para ministrar o Senhor, são para louvar o Senhor e ministrar vidas. Uhum. Então acaba que quando eu quero um hino, que eu vou te pisar, que eu vou te maltratar, que eu vou machucar aquele que um dia me machucou, eu não fui mudada. Uhum. Então, qual o conceito que nós queremos chegar aqui, o conceito que nós chegamos aqui? Você precisa analisar o que você está ouvindo. Qual o princípio e o valor que ele está te trazendo? Porque senão você não tem que pegar só o que estão falando por aí e aceitar, não. Você julga, cara. A gente tem um senso crítico, julga. Sim. Igual ela falou, a gente às vezes quer amar somente quem nos ama. Mas o que Jesus falou? Se a gente amar somente quem nos ama, a gente está sendo igual aos fariseus e não está fazendo nada além. Mas ele fala, ame aos seus inimigos. Sim. Cuide daqueles que o perseguem, entendeu? A gente tem que fazer diferente. Então, o que eu queria dizer para vocês aí? Analisa o que você está ouvindo. Se está levando vida ou maldição. A gente só tem dois caminhos, mano. Não adianta. Não é meio termo, não. Ou é bênção ou é maldição. Ou você está trazendo vida ou você está trazendo morte. Ou você está falando sobre casamento para você ser fiel, ou você está falando para você deturpar o casamento. Sim. Ou você está falando para um jovem buscar a Deus, ou você está falando para ele buscar vícios. Então a gente tem que ter esse senso crítico, né? Tem que... Você tem que entender que não é qualquer coisa que vai entrar na sua casa. Sim. Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de estar enfiada na casa de ninguém. Minha esposa às vezes até fala, vamos visitar. Eu não gosto de estar enfiada na casa de ninguém. E também não gosto de... Se você me visitar 1, 2 vezes, pra mim tá perfeito. Mas estar enfiada dentro de casa também, toda hora eu não gosto. Por quê? Falar nisso. Porque acaba que aquilo ali gera fofoca, gera briga. E a mesma coisa se tem como os louvores. Você não vai ministrar qualquer coisa dentro da sua casa. Você não vai colocar qualquer hino dentro da sua casa. Você vai colocar um hino que atraia a presença de Deus. Muitas das vezes tem mulheres, tem homens passando por luta pelaquilo que ouve, pelaquilo que ministra dentro de casa. Então, às vezes, acaba que você quer vencer, mas não está com o dono da guerra, não está com o capitão da guerra para vencer. Porque você afasta... Principalmente pelo aquilo que você ouve. Dentro da igreja você até ouve louvores, dentro da igreja você é até uma bênção, mas dentro de casa coloca música do mundo, coisas que afastam a presença do Senhor. E a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, gente, é isso aí. Analisa o que você está ouvindo e coloque coisas que traz vida. Principalmente que vai ser baseado na palavra. Se está baseado na palavra, amém. Se está trazendo vida, amém. Escute, deixa ele ministrar no seu coração. Se não, irmãos, corta. É melhor você cortar do que você não subir ao céu. É o que a Bíblia fala lá. Se sua mão está fazendo pecar, o que você faz com ela? Corta. Aí você fala, mas eu vou ficar sem mão? Fica sem mão. Não tem problema não, mas você vai para o céu sem mão, mas você vai. Tá? Minha perna está me fazendo corte, irmão. Se isso aí está te fazendo lembrar, porque o que acontece, Jaine? Muita gente vem, vamos supor, saiu do vício do álcool. Sim. Né? Aí vem para a igreja. Só que ele escuta uma música que faz o quê? Ativa a mente dele, que faz ele lembrar da onde? Do bar. Sim. E o que ele vai fazer? Ele vai ficar num ambiente que tem música assim, ou ele vai ouvir esse tipo de música, vai lembrar dele para ele poder cair em tentação? Não.
Então, para isso, você tem que evitar isso, né? Sim. Porque senão você vai acabar lembrando e vai voltar para sua bagaceira de novo. Sim, até porque muitas das vezes a gente tem que estar ali para fazer a vontade de Deus. E uma coisa eu tenho certeza, que nunca a vontade de Deus vai ser a mesma vontade do mundo. Nunca a vontade de Deus vai ser a mesma vontade do mundo. Então, quando a gente está ali para ministrar, para fazer algo da parte do Senhor, a gente tem que se afastar dessas coisas do mundo, né? Tem gente que fala, uma vez eu ouvi um certo rapaz que foi um curso que deram na igreja, e ele falou que não tem nada a ver, que aquilo não afasta ele de Deus. Para ele, né, eu não estou no corpo dele, pode até não afastar ele de Deus, mas tem pessoas que são sensíveis, principalmente pessoas que vieram do mundo. Se um dia você foi afastado e você entra na igreja ouvindo música do mundo, aquilo vai lembrar toda aquela vida de pecado que você viveu. Sim. Aquilo vai trazer à tona tudo aquilo que você viu. E às vezes dá até vontade de voltar para lá. Se eu tô lembrando que eu bebia, meu Deus, e quando eu bebia era tão bom, eu não passava por luta. E música tem esse poder, né? De te lembrar. Sim. E aí você acaba desejando. E quando você acaba desejando o mundo, você não deseja mais de Deus. Sim. E eu aprendi também uma coisa, que uma pessoa, para ela sair da igreja, ela já estava afastada dentro há muito tempo. E muitas das vezes o que nos afasta dentro da igreja não são só pessoas. Porque tem gente que culpa as pessoas. Eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa disso. Não, eu saí da igreja por minha culpa. Porque eu não procurei me firmar no Senhor. Porque eu não procurei separar aquilo que me afasta de Deus. E muitas das vezes foi por isso que eu saí da igreja. Sim, exatamente. Isso que você falou é interessante, porque o pessoal acha que um prédio não cai da noite pro dia. Ele começa com rachadurazinha. Sim. É uma pequena coisinha que vai entrando na sua casa, na sua vida, vai rachando, vai rachando, vai rachando. Quando você vê, você cai por quê? Porque você não cuidou das rachaduras que deveria ter cuidado. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? O senhor até me lembrou agora, que muitas das vezes tem uma jovem que ela quer ganhar a família dela para Jesus. Mas dentro da igreja ela louva, tudo é perfeito. Dentro da igreja a menina é uma benção. Mas dentro da casa dela, ela ouve funk, ela dança funk. E a mulher quer ganhar o marido para Jesus. Dentro da igreja a mulher ora, a mulher busca. Mas dentro da casa dela, ela ouve todo tipo de música, ela faz todo tipo de coisa, ela tem a boca maior que tudo. Briga demais. E acaba falando, e acaba culpando o Senhor. Culpa como, gente? Meu Deus, eu tô há 15 anos na igreja e o Senhor nunca converteu meu marido. Porque a mulher nunca se libertou. Testemunho, né? Nunca buscou algo sério com o Senhor. Então, muitas das vezes você pode estar até 50 anos na igreja. Se você não se libertar daquilo que afasta a presença do Senhor, não tá valendo a pena. Você tá ali em vão. Sim, é aquele ponto que você fala, for para ser crente igual ele é, eu nem prefiro ser. Eu também estou no curso de Paz para Toda a Vida, é um curso muito bom sobre paternidade, e a gente falou lá o seguinte, que nós somos a Bíblia que o nosso filho lê. Eles vão olhar para nós e vai ver Deus em nós. Sim. Ou ele vai amar Deus, ou ele vai odiar Deus. Sim. Porque nós somos a representatividade de Deus para eles. Mesma coisa que você falou. Na minha casa, você representa Deus. Se seu esposo, sua esposa não é cristã, seus filhos estão meio desviados, quem é responsável por levar Deus lá para dentro é você. Eles têm que olhar para você, para mim e para cada um de nós e falar, cara, aquela ali é realmente pessoa de Deus, eu quero ser igual a ela. Mas só o que acontece o contrário, igual você falou, né? Sim. A gente é uma coisa e não vive aquilo que a gente lá dentro da igreja acaba deturpando essa visão de Cristo. Muita gente tem raiva de Deus por causa disso. Sim, isso é verdade. Muita gente acaba que não ganha de fato a família para Deus porque nunca viveu em Deus. Eu viver na igreja, mais uma vez eu falo, viver na igreja não te faz ser próxima de Deus. Agora, na sua casa, e isso é uma coisa que eu aprendi com o pastor Magno, o nosso ministério, a nossa busca começa dentro de casa. Por isso que hoje em dia eu digo que o meu ministério aqui na terra é eu e o meu esposo, porque eu aprendi com ele que ele sempre fala que Deus deu a esposa para cuidar dele e ele para cuidar da esposa. E assim Deus fez comigo, me deu o meu esposo para cuidar de mim e deu eu para ele para cuidar dele. E ambos cuidam um do outro. Então, o nosso ministério começa com a nossa família. Então, se você quer ter algo firme com Jesus, comece tendo algo firme também com a sua família. Cuide daquilo que Deus te deu. Cuide da sua família, cuide do seu lar, porque a partir do momento que você começa a cuidar daquilo que Deus te deu, Deus ele começa a tratar também. Agora tem gente que é desleixado dentro de casa, vive de qualquer jeito dentro de casa e dentro da igreja quer ser santo. Quer cuidar. E aí Deus acaba que não recebe aquilo. Acaba que você tá fazendo nada por nada. Então, o seu ministério começa dentro da sua casa. Antes de você louvar fora, antes de você pregar fora, é dentro de casa que começa as suas buscas, a sua intercessão. Uma certa vez, eu estava dormindo, meu esposo é prova, e aí eu estava dormindo,
E eu acordei eu acho que era 3 horas, Eu acordei 3 horas da madrugada. E eu acordei com um sonho que eu tive, um pesadelo. O diabo mostrava uma pessoa e ele falava pra mim. Muitas das vezes eu vou assim, ó, como uma pessoa bonita. E depois ele se mostrava como um bicho muito feio, dos olhos vermelhos. E aí ficou oscilando, sabe, uma pessoa. E eu acordei. E de início, quando eu acordei, eu tava com muito medo. Muito medo. E o Espírito Santo, levanta e vai orar. Eu não vou orar. Uma hora dessa, né? Gente, eu não vou orar. Depois desse sonho aqui. E eu sentia que tinha alguém na porta do meu quarto. Não tava dentro do meu quarto, tava na porta do meu quarto, em pé. E eu sentia. Eu não vou orar. E eu comecei a tremer de medo. E eu tremia, e eu suava, e eu tremia, e eu suava, e eu tremia, e eu suava. Não vou orar. Me cobri. Acho que eu fiquei uns 20 minutos debaixo daquela coberta que eu não vou orar. Aí tá. Até que o Espírito Santo me convenceu a orar. Senhor Deus, peguei. E eu comecei a orar bem baixinho. E quanto mais baixo eu orava, mais eu tremia. E eu tremia, e eu tremia, e eu tremia. Meu filho, só sei que quase 3h30 da manhã, eu me levantei dentro de casa e comecei a clamar. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, toma a primazia da minha casa, o meu esposo é teu, a minha vida é tua. Dentro de casa. Aí ele acordou de madrugada. Aí eu falei, levanta, vamos orar. Levanta, vamos orar, tá tendo guerra. E ele levantou e foi orar. E eu comecei a clamar o sangue. Eu comecei a clamar o sangue, peguei um óleo ungido, que eu tenho óleo ungido dentro de casa, comecei a ungir porta, comecei a ungir janela, comecei a ungir tudo, comecei a clamar o sangue dentro de casa, e comecei a clamar de verdade, de madrugada. E comecei a falar, Senhor, toma a primazia da minha casa, Senhor, eu te sirvo, eu vim pra te servir, a minha casa é tua. Senhor, e muitas das vezes, num momento de guerra dessa, tem pessoas que ficam como eu fiquei de início, né? Se retrai com medo do diabo. E a gente não tem que ter medo do diabo. Não, de jeito A gente tem que confiar em Jesus. Eu não tô ali pra tentar o diabo, pra fazer o que desagrada o diabo. Não, tanto faz. Eu tô ali pra servir a Deus, pra agradar a Deus. E eu tenho na minha cabeça o quê? Que eu tenho que fazer algo que faça Deus sorrir. Na minha cabeça, comigo, é assim. Eu fico imaginando o Senhor no céu, e quando eu faço algo que Ele gosta, eu fico imaginando Ele sorrindo. Eu fico imaginando Ele alegre. E aquilo me faz ficar alegre. Tem gente que fala, não, eu vivo pra envergonhar o diabo. Gente, eu não vivo pra fazer nada pro diabo. Eu vivo pra servir a Deus. ao contrário, né? Sim, e nessa madrugada, e depois disso que eu me levantei, comecei a gritar, comecei a clamar dentro de casa. Ungi tudo, irmão, ungi até o cachorro. Até o cachorro, abri a porta, foi não, negão. Abri a porta, peguei o óleo ungido, taquei no cachorro, comecei a orar no cachorro. E aí Deus veio com uma calmaria dentro da minha casa. E eu acordei de manhã com uma paz. Com uma paz. E muitas das vezes, quando acontece em certos lares, a pessoa acaba ficando com medo, dorme e acorda mais angustiada do que quando dormiu. É verdade. E é assim que o diabo vai tomando lugar dentro dos lares, dentro da casa, através do nosso medo. Sim. Então, gente, você precisa ter cuidado com o que você leva. Sim. O que você leva para dentro da sua casa. É Sim. muito importante você ter essa visão e não ter medo de batalha espiritual. Porque isso acontece, mas eu ministrei até uma aula esses dias no curso de casados, que as nossas armas são bem mais poderosas do que a do diabo. As armas dele, irmãos, que é isso em pé do nós? A gente tem um Deus que tudo pode, a gente não precisa ter medo dele, a gente tem que lutar, batalhar contra isso, não dar brecha para ele entrar na nossa Sim. casa, no nosso lar. Então, você falou algo interessante hoje, Jane, que é cuidar primeiramente da nossa casa. Porque eu vejo um princípio que muitas pessoas que estão começando o ministério aí começam errado, porque eles começam a fazer muita coisa e deixam o seu lado de fora. E o que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, quando você for ungir alguém, primeiramente tem que cuidar bem da sua casa para poder servir. Pode provar ele, mas tem que cuidar primeiramente da sua casa. Sim. E o que mais a gente peca, muitas vezes, quem é líder aí, você faz tudo. É um excelente para fora, mas para dentro de casa você é um mau pai, um mau esposo, não ora pela sua família, você está ajudando todo mundo lá fora. Sua família está aparecendo. E isso também acontece até no meio da juventude. A menina, o menino é tão bom na igreja, dentro de casa é um filho tão rebelde. Não obedece. E a mãe fala uma coisa e já dá batendo o pé. Que testemunho você tá levando pra dentro da sua casa? Exatamente. Dentro da igreja você louva, você pula, sapateia, roda, cai, levanta. E dentro de casa nem respeito o que a mãe diz. Mas minha mãe só fala besteira. Respeito. Em primeiro lugar, respeito. E às vezes eu até falo, Deus, eu preciso te amar tanto quanto a minha mãe, mais do que a minha mãe. Porque eu sou louca de amor pela minha mãe. Eu fui criada só pela minha mãe. Então, minha mãe batia muito na gente quando a gente era pequena. Mas não fez a gente crescer com ódio dela. A gente tinha respeito e medo, né? Porque um grito da mulher, todo mundo já tremia. Então, acabou que a gente cresceu assim, amando e respeitando minha mãe. E jovem, para você que quer começar a louvar, para você que quer começar a ministrar, para você que quer começar a pregar, comece dentro de casa. Comece com seus pais, comece com seus irmãos, porque não adianta eu pegar a palavra do Senhor e sair por aí pregando, sendo que dentro da minha casa não faça a diferença. Então, jovem, um conselho que eu tenho para te dar.
Quando você querer começar a fazer algo dentro da igreja, comece a buscar Deus dentro de casa, mais uma vez. Respeitando a sua mãe, respeitando o seu pai. Mas meu pai não é crente, mas minha mãe não é crente. Mas respeite. Honre o seu pai, honre a sua mãe. A Bíblia nos fala sobre esses princípios. Então, para você começar a fazer algo para o Senhor, você tem que ter princípios. E um dos princípios para qualquer filho, independente se seja casado, seja solteiro, é honrar pai e mãe. Sim, é verdade. E às vezes o seu pai, vamos supor que você é filho, que seu pai e sua mãe não é cristão. Quem é que vai representar o Deus na sua casa? É você. Então você tem que dar testemunho. Às vezes seu filho não é cristão, mas você quer que seu filho vá para a igreja, você tem que ser o testemunho na sua casa, você pai, você mãe aí, para ele poder se converter e conhecer Jesus. Né? Senão não vai não, irmão. Não. Você pode fazer o mais lindo fora de casa, dentro de casa, se não fizer bonito, vai ser feio do mesmo jeito. Porque muitas das vezes tem mãe que quer obrigar a filha. Eu fui líder de jovem, comecei no final de 2017, novembro, quando eu reconciliei. Eu comecei como terceiro, em 2018 fui para segundo, em 2019 comecei como primeiro do líder de jovens. E muitas das vezes, o que acontece agora é um conselho para os pais. Muitas das vezes o que acontece é que o pai quer que o filho vá para a igreja, quer que o filho seja proativo, quando que a mãe, principalmente quando é mãe cristã, pai cristão, não faz dentro da igreja. A líder de senhora pede para ela louvar um hino, ela fala que não. Mas quando... Quer que o filho faça. Então, dentro de casa, não dá testemunho. Eu já vi jovem desviando, porque a mãe é crente na igreja e dentro de casa não é crente. É verdade. Então, eu não quero perder meu filho. Acaba perdendo com o seu testemunho, irmãos. Não é só estar dentro da igreja, é dentro de casa também. É isso aí, pessoal. Vigia com o que você está fazendo aí, porque você é a representatividade de Deus na sua casa, tá bom? Jaine, que conversa maravilhosa. Espero ter edificado vocês aí. Foi muito bom, viu? Obrigado aí por você estar com a gente. Foi uma troca de experiência maravilhosa. Espero que tenha abençoado o pessoal de casa aí, tá bom? Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco. Amém. Estamos aqui para fazer a obra, para servir ao Senhor, né? Para adorar e exaltar, como eu sempre digo, adorar e exaltar aquele que vive e reina eternamente. E o intuito do nosso coração é servir a Deus cada dia mais e mais. Por lutas nós passamos, por peleja nós passamos, por dificuldades todos nós passamos. Mas a presença do Senhor, ela supre qualquer dificuldade. E quando nós temos a presença do Senhor, é isso que te faz ficar de pé. É a presença do Senhor. Muitas das vezes você está prostrado, mas está com a presença do Senhor. Né? E é isso que nós estamos aqui, para servir ao Senhor. Amém, obrigado. E pessoal, a gente vai deixar aqui o Instagram, o contato deles, quer convidar eles para louvar, para ministrar, Libertos por Cristo, é uma bênção, irmãos. Estamos sempre adorando a Deus aí, tem atendido muitas igrejas, tem levado Jesus para várias igrejas através do louvor. A gente vai deixar aqui na descrição, tá bom, do vídeo aí para vocês o contato deles. Chama eles aí para ministrar na sua igreja, para adorar a Deus com vocês, tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Não deixe de seguir a gente também no Instagram, tá? Sempre tem postagem nova lá pra vocês. E eu queria pedir pra você, mais uma vez, compartilhe lá, dá o seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E eu queria sempre deixar aquela frase que nós deixamos aqui pra você. Você não pode se esquecer disso. Você pode ter sempre mais de Jesus, tá bom, pessoal? Fique com Deus.